acupuntura, a terapia complementar e seus benefícios para a saúde física e mental. Fabi, só me explica aqui. Aqui é para frente, o laser aqui. A luzinha de aqui. Tá. E esse passo. Bom dia. Tudo bem? Meu nome é Ana Paula. Eu sou fisioterapeuta de formação acadêmica há 19 anos. E, atualmente, optei por ingressar nessa área de saúde, medicina chinesa, né? Porque eu trabalhava basicamente com dor, trabalho muito com postura, paciente com terceira idade, atendimentos domiciliares, e eu comecei a perceber que parece que chega uma hora que aquilo trava, aquele tratamento não evolui, aquela pessoa melhora, mas depois volta. Então, parece que tem um componente aí que foge do nosso controle, em alguns casos. Eu vou tirar meu óculos, porque ele quebrou, não sei como. Está me atrapalhando ao invés de ajudar. Então, não foi só por isso que eu optei por trabalhar com a medicina chinesa e a acupuntura, porque eu já recebi o tratamento. E aquilo, desde o primeiro momento que eu recebi, me chamou muita atenção, porque eu sentia, no momento da terapia, no momento da sessão, coisas acontecendo comigo, sensações acontecendo comigo, e aquilo me chamava muita atenção, né? E além do bem-estar que eu ficava após a sessão, né? Então, a acupuntura, a medicina chinesa, ela é uma quebra de paradigma. Então, tudo que a gente sabe na medicina ocidental, a gente aprende a ver o corpo e a saúde do homem de uma forma completamente diferente da qual a gente vê na medicina ocidental. Então, é muito difícil, inicialmente, às vezes, explicar para o paciente, ou para um médico, ou para algum profissional, enfim, para alguma pessoa, entender como que a medicina vê o homem, vê a saúde, vê a doença, porque é completamente diferente. Então, acho que é por isso que está lá do outro lado do mundo, porque é 180 graus, é uma mudança mesmo. Então, a gente precisa se acostumar com essa visão e se abrir para ela, né? A gente precisa se abrir para ela para entender um pouco como é que a medicina atua. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já fez algum tratamento com a medicina chinesa, acupuntura? Ai, bastante gente. E o que vocês, sinceramente, o que vocês acharam? Qual foi a sensação? Os benefícios? Alguém quer falar? Eu fiz 10 sessões na época, né? E, na verdade, eu estava sobrecarregado, corpo, mente. Eu trabalhava muito nessa época, né? Eu sou professora, eu trabalhava em 2 escolas, numa rede municipal e numa particular. Aí, quando eu parei com a rede particular, aí surgiu isso aí. Aí eu lembro que ele colocou assim: você sabe uma conta do banco? A sua conta no banco. Você vai usando, vai usando. Se você não repõe, vai estourar. É a sua energia. Foi o que aconteceu. A gente chama de energia primordial, aquilo que é seu. Ele verificou todos os exames e aí a gente começou. Só que assim, eu saía de lá e eu só chorava. Eu saía de lá, meu marido me pegava na clínica. Aí ele falava assim: eu não vou te levar lá mais não, você sai de lá chorando. Aí eu não sabia por que eu chorava tanto.
E aí, depois que eu terminei, né, comecei a refletir sobre tudo, e aí a dor sumiu. Hoje, assim, eu sinto muitas dores no meu braço, por causa da cirurgia, né, na parte da mama. E coluna, fiz fisioterapia, não deu muito certo, porque eu fui numa clínica que eu fiz a fisioterapia convencional, né? E as fisioterapeutas têm, assim, elas têm um pouco de medo. Então, quando você fala que você teve um câncer de mama, que você tem uma prótese, aí elas começam a não querer mais nem mexer com você. Então, eu fui acho, umas 3 vezes, não deu certo. Aí eu parei. E eu sinto muitas dores ainda, mas é mais quando esfria, não sei se... Sim, isso procede. O braço dói demais, me incomodo muito, eu incomodo muito a médica, eu fico, ai, tá doendo, e aí aquece o braço, toma anti-inflamatório. Mas, assim, é bem complicado. As dores, elas estão aí, né? E não passam. Agora, no verão, está mais tranquilo, né? Então, você viu que ela falou, né? Que ela fez uma sessão, fazia sessões e chorava, né? E chorava, e chorava, e chorava. Isso é muito comum. Teve uma vez que eu coloquei uma agulha numa... Eu estava numa sessão de RPG, estava no início do meu curso, e uma paciente me relatou uma dor na região do ombro, e eu coloquei uma agulha na região que ela estava reclamando. Uma. Ela começou a chorar. Eu fiquei desesperada. Eu falei, Jesus, o que eu fiz? Ela teve que... a gente estava sozinho, né? Sozinhas, então ela começou a chorar e ficou uns 15, 20 minutos chorando. Até passar, nós conversamos, e aí eu fui olhar, eu fui ver mais ou menos qual era aquele ponto que eu tinha colocado, fui olhar no mapa topográfico dos meridianos, qual era aquela correspondência, que local era aquele, por que ela começou a chorar tanto. E eu descobri que era um ponto chamado P1, que é do pulmão. E o pulmão, na medicina chinesa, tem a ver, está relacionado com a tristeza. Então, ela tinha ali, provavelmente, guardado, naquele ponto, alguma tristeza muito grande, muito antiga. Então, a gente aprende a ver o corpo e a doença e a dor como um todo. Então, ela tinha uma dor que não estava acontecendo só porque ela bateu, ou porque ela dormiu em cima do braço, ou porque ela teve porque ela estava num estado geral, né, que levou ela àquilo. Então, quando a gente aprende a olhar o paciente, a dor e a doença na medicina chinesa, a gente não olha a doença, a gente não olha o câncer, a gente não olha a dor isoladamente, a gente olha o todo, né? E alguém quer mais falar alguma coisa? Depois a gente pode falar. Então, eu fazia o tratamento homeopático do Dr. Miklos, muita gente aqui talvez conheça. Hoje eu nem sei se ele atende, ele deve estar bem velhinho. E eu tinha muita dor de cabeça, muita. Com 2 sessões, ele colocou uma vez, acho que uma sementinha numa orelha, aí depois de 14 dias, acho que agulhinha na outra, eu nunca mais tive dor de cabeça. Entendeu? Então, eu acredito muito que nós somos um todo, né? Então, assim, a gente, só para evoluir aqui, eu já vou falar um pouco mais, vou te explicar mais ou menos isso. A medicina chinesa não começou agora, né? É uma técnica que existe há aproximadamente 5.000 anos atrás. Então, será que dá certo um negócio que começou há 5.000 anos atrás, né? Então, a gente tem que pensar nesse detalhe. Os chineses não começaram ontem, então a gente, será que... Vamos dar uma olhada naquilo ali, vamos ver se está funcionando. E foi assim que o Ocidente começou a prestar atenção, né, na técnica.
Antigamente era muito rudimentar, então era muito intuitiva e observacional a medicina. Não tinham-se provas científicas, estudos científicos como a gente tem hoje em dia, né? E intuitivamente, o que a gente faz quando a gente tem uma dor ou uma queixa? A gente faz o quê? A gente vai lá e põe a mão. Vocês não fazem isso? Ai, meu ombro, a gente aperta, a gente aquece. E aí, observando esses padrões, esses locais onde as pessoas começaram, faziam esses movimentos, esses toques, é que começou a surgir a observação de que, de repente, aquilo ali poderia se tornar uma técnica, né? E aqui, não sei se dá para vocês verem, mas aqui ela está aquecendo um ponto, ó, tem uma fumacinha. É uma técnica que é usada até hoje. Aqui tem uma lanceta para se fazer sangria, coisas que são feitas até hoje, tá? Então, é outro padrão de tratamento, né? Hoje em dia é muito mais harmônico, né? Muito mais confortável a sessão, mas antigamente o negócio era lá, sangue no zóio. Eu estive na China agora no meio do ano e é difícil explicar para vocês. Todo mundo me pergunta: você gostou? A China é um país muito diferente, muito complicado com relação à alimentação, hábitos de higiene, mas isso é uma coisa completamente cultural, não tem como a gente falar eles estão errados, eles são sujos e a gente é limpo, é simplesmente uma questão de higiene, de hábitos, né? Então, o curioso é como eles se abrem para isso, porque eles vivem aquilo há 5.000 anos. Então, é difícil eu fazer uma comparação e explicar para vocês se eu gostei. Simplesmente, eu fiquei abismada com o quanto eles acreditam e vivem naquilo. Então, vocês imaginam só um hospital, por exemplo, um hospital como o HC da Unicamp, inteiro, só de medicina chinesa. Vocês imaginam uma ala inteira de um hospital, como, por exemplo, eu conheci uma ala de oncologia, só com medicina chinesa. Uma ala de oftalmologia, onde as pessoas sentam na cadeira, o médico, em segundos, olha o olho, olha a língua, olha o pulso, e coloca uma agulha aqui no canto do olho, coloca uma fumaça, não sei. A quantidade de pessoas que procura esse tratamento é muito grande, então não tem como comparar. Todo mundo procura, né? Porque faz parte da cultura deles. Então, realmente foi uma coisa surpreendente, uma quebra mesmo, né? Uma quebra de visão, de padrão da medicina. É impressionante. Eles vivem e acreditam aquilo de forma muito intensa. Só um breve histórico, como eu falei, então, é uma técnica que existe há mais de 4.000 anos, onde eram feitas suposições, né, baseadas em lendas, em coisas que era do senso comum, assim, popular. Em 2738, geralmente eram filósofos, as pessoas que tinham acesso à cultura, não eram médicos, né, eram pessoas estudiosas, né, que tinham acesso e que acabavam desenvolvendo técnicas. O Xingnon, a forma como a gente lê não é a forma como a gente fala. Ele desenvolveu os princípios rudimentares da medicina chinesa e foi o pai da agricultura. Então, vocês vão ver, ao longo da apresentação, que a medicina chinesa não é só acupuntura. A medicina chinesa é alimentação, como a gente estava falando até agora, orientação de fitoterápicos, chás, ventosas, moxa, é uma série de técnicas, a auriculoterapia, é uma série de técnicas, não é só a acupuntura, tá? Então, começou lá atrás, né? 2638. Em 2697, esse imperador escreveu um livro chamado Imperador Amarelo, e o Ling Shu, de 9 volumes, onde ele sistematizou a prática médica da medicina chinesa. Esse livro aqui, Imperador Amarelo, como se fosse a Bíblia da acupuntura da medicina chinesa.
571 a.C., gente, né? Olha isso, é muito tempo. O Lao Tzu, que foi outro imperador, traz a ideia da filosofia do taoísmo, que é onde se baseia toda, eu já vou falar para vocês o que é o taoísmo, onde se baseia toda a medicina chinesa. Pensando em Ocidente, um pouco no Ocidente, no século XVII, os jesuítas entram em missão na China, então é ali que os ocidentais têm o maior contato com esse tipo de medicina, onde se desenvolve o termo acupuntura. Em 1812, inicia-se a imigração chinesa no Brasil, e aí aqui a gente começa a ter contato maior com isso. Esse Dr. W. de Triessan escreve o primeiro tratado de acupuntura no Ocidente. Atualmente, pensando em uma acupuntura e uma medicina chinesa mais moderna, esse é o grande papa, o senhor Georges Solier de Morin, é um francês, um médico francês que estudou muitos anos na China e traz para a França. Então, a gente tem uma grande escola de acupuntura francesa, não sei se vocês sabem, no Ocidente. A grande escola do Ocidente, a acupuntura, é a francesa, por causa desse senhor. Ele é o introdutor das instituições de acupuntura no Ocidente, das primeiras escolas de acupuntura, né? Escreve esse livro, La Acupuntura, e desenvolve o termo meridiano e a correspondência alfanumérica dos pontos. Então, não sei se vocês já ouviram, né? A gente tem 12 meridianos, segundo a medicina chinesa, espalhados no nosso corpo, e cada meridiano tem uma quantidade de pontos que neles estão situados. Então, por exemplo, a gente tem o meridiano da bexiga, um meridiano que começa no pé e sobe até o rosto, e esse meridiano tem 63 pontos. Então, cada meridiano tem uma quantidade de pontos. Esse senhor Solier de Morin faz essa correspondência para a linguagem ocidental. Tá? E no século XIX também se iniciam as primeiras investigações científicas. Rapidamente aqui falando do Brasil, então esse outro médico, Frederic Spatz, migra para o Brasil. Ele foi ex-aluno do Solier. Em 1958, olha como é atual no Brasil, né? Primeiro curso de acupuntura. A gente está atrasado na civilização humana, né, gente? Uma coisa que começou a acontecer há 4.000 anos atrás, e enfim, mas a gente chega lá. Em 1960, os acupunturistas foram perseguidos na época por serem considerados comunistas, então foi um pouco suspensas as atividades. Mas em 72, a Confederação de Medicina, Federal de Medicina, rejeita a acupuntura como uma prática médica. Hoje em dia já não é assim. Em 1977, o Ministério do Trabalho define uma profissão de acupunturista. E em 85, o COFITO, que é o conselho que rege a minha profissão, COFITO e CREFITO, reconhece a acupuntura como uma prática complementar. Então, assim como eu tenho uma prática complementar na minha função como fisioterapeuta, de RPG, etc., várias outras técnicas, a acupuntura é uma técnica a qual eu posso utilizar como uma terapia complementar. Eu estou falando isso porque, às vezes, existem, vocês vão ouvir, né, no mercado, médicos aplicando acupuntura, fisioterapeutas, enfim, existe uma grande quantidade de profissões que podem aplicar acupuntura. Tá? Não é só o médico ou só o fisioterapeuta, na verdade. Psicólogos, enfim, um grande número de profissões pode utilizar a acupuntura como uma terapia complementar. Então, nossa, troquei e me atrapalhei. O que significa acupuntura? Do grego, né, acu significa agulha e puntura picada. Então, como eu falei para vocês, ela é uma parte da medicina chinesa, assim como a ventosa, a aurículo. O tuiná é uma massagem. A moxa, bustão, vocês já viram a moxa? Sabem o que é uma moxa? Isso. É um bastão de ervas utilizado para aquecer o ponto. Porque, dependendo do que a gente avalia na hora da avaliação do paciente, a pessoa pode ter um quadro de frio interno, por inúmeros motivos, e aí
é adequado a gente usar a moxa, que é um bastão de ervas, para aquecer o ponto. Tá? Então, além de tratar o ponto com a ação local dele, a gente traz calor para aquele ponto, se ela apresentar frio na avaliação. A fitoterapia, como eu falei, né? Então, a fito é muito, 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 muito utilizada na... Ficou mais baixo? Vocês estão ouvindo? Tá? Na medicina chinesa. As farmácias, gente, sabe aqui no Brasil que tem a Drogazil na frente da Drogaria São Paulo, na frente da... Qual mais? Farmácia, etc. Tem 4, né? Uma em cada esquina. Isso não existe na China. Existe, sim, as farmácias que vendem produtos de medicina chinesa e ervas. Então, uma farmácia que vende erva é um lugar maravilhoso. Eu tenho uma foto no final que eu tirei e vou mostrar para vocês. Imagina assim, um lugar, um quadrado assim, em cada parede, milhares de gavetinhas. E aí, o médico chinês, porque o médico chinês lá na China, ele é diferente. Aqui a gente faz acupuntura. Então, eu fiz uma formação em acupuntura, uma especialização em acupuntura. Lá, eles fazem uma faculdade de medicina chinesa, que demora 5 anos para se formar. Então, o médico chinês, ele vai poder utilizar... É muito legal, gente. No hospital, os médicos fazem massagem. No hospital, os médicos fazem prescrição de fitoterápicos, utilizam a moxa. Então, por isso que eu falo, é muito difícil explicar, né? Porque é uma coisa que a gente não... É completamente diferente. O médico faz uma sessão completa de tratamento, então, geralmente, eles começam com a acupuntura, porque eles começam com mais chato, com mais dolorido, que é a acupuntura, aí eles passam para a ventosa, aí eles usam a moxa, e aí, no final, os médicos fazem uma massagem. E nisso, um volume de atendimento muito grande. Um atrás do outro, assim, é incrível a velocidade e a prática que eles têm. E, como eu falei, então, com orientações de alimentação e chás. Tá? Então, qual que é a grande característica, a grande diferença na medicina chinesa? Por que né, chama tanta atenção? Espera que eu vou tomar uma água. Viu, nutricionista? Estou tomando água. Então, a medicina chinesa, o que ela faz? Ela estabelece uma relação entre uma doença, uma enfermidade, e o que essa doença vai trazer como manifestação energética, psicossomática e física. Uma única doença não é uma única doença. Ela traz uma reação energética. Então, por exemplo, eles dizem que o câncer geralmente é uma estagnação de calor dentro do corpo. Então, alguma coisa, ou alguma emoção, ou algum padrão que fez com que aquela pessoa gerasse um calor interno e não conseguisse se liberar dele. Então, a gente começa a observar, uma mudança muito grande de olhar da doença, né? Então, uma manifestação energética, psicossomática eu acho que não preciso falar, né? Mas, quando a gente vai avaliar um paciente na acupuntura, a gente vai perguntar 1 milhão de coisas. Se alguém passar algum dia comigo, vocês não se assustem. Mas eu vou perguntar do cocô, eu vou perguntar das emoções, eu vou perguntar da quantidade de água, eu vou perguntar do sono, eu vou perguntar das dores, como que é a característica das dores. Então, tudo interfere, tudo vai ser avaliado. As questões físicas, claramente, a gente tem que saber, mas então eu vou olhar para aquele paciente como um todo. Qual é o padrão energético que ele está apresentando? Quais são os sinais que ele está me dando? E não só o sinal do local da doença, e sim o todo. Se ele tem medo, se ele tem tristeza, porque aquela emoção, vocês imaginam só, quando a gente sente um medo muito grande. O que acontece com o nosso corpo, por exemplo? A gente fica com a mão suada, a gente tem uma taquicardia. Imagina isso a longo prazo, uma pessoa que sente e vive o medo
e não consegue se livrar dele. A longo prazo, isso vai ter um efeito dentro do nosso corpo. É claro, para mim, isso é muito, muito palpável, né? Então, a gente tem que pensar que sim, as emoções fazem parte daquela doença, né? Então, se eu quiser trabalhar e fazer melhorar o quadro daquele paciente, eu tenho que saber de tudo, não só qual é o remédio, ou enfim. Eu tenho que ter um olhar global. Então, como eu falei, não existe uma doença e sim um doente, um olhar global holístico onde tudo importa. O conjunto de sinais compõe o diagnóstico energético. Tá? Então, quando a gente pensa em diagnóstico na medicina chinesa, a gente leva em consideração o diagnóstico de vocês, mas a gente vai fazer o nosso próprio diagnóstico energético. Então, como está aquela pessoa energeticamente? Eu já vou explicar para vocês. Tá? Então, a gente, na verdade, eu espero que vocês entendam o que eu vou falar. Não importa a doença que a pessoa tem, e sim o conjunto de sinais energéticos que ela me dá. É neles que eu vou trabalhar. Então, eu posso trabalhar com qualquer doente. Não preciso ser uma acupunturista especializada em oncologia. O paciente oncológico vai acabar sempre me mostrando mais ou menos o mesmo padrão de sinais energéticos, que outras pessoas também vão apresentar. Então, eu não preciso ser especialista em oncologia. Eu posso trabalhar com qualquer paciente. Tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que bom, porque é difícil explicar isso, gente. Difícil. Mas... Claro. Da cura é o quê? Fala muito aqui do reiki, né? Lá eles falam muito do... Acho que chama... Healing, que é... Healing. Isso, que é a cura prânica. Entraria aí nesse diagnóstico energético ou é algo separado? Não, é algo separado. O diagnóstico energético que eu falo é a gente faz um diagnóstico físico energético. Como é que eu vou chegar a esse diagnóstico energético? Eu vou olhar a sua língua, vai me dar alguns sinais. Se você tem calor interno, se você tem deficiência de energia, se você tem excesso de energia. Eu vou olhar o seu pulso no dia que você chegar. Eu vou ver como estão os seus meridianos energeticamente no dia que você vier fazer o tratamento. Eu tenho como ver isso através do pulso, para ver se o seu meridiano da bexiga está em excesso, em deficiência, se o seu meridiano do coração está em excesso, em deficiência. Então, é nesse sentido. O diagnóstico energético é interno mesmo da pessoa. O que o corpo seu energeticamente está me dizendo. Mas é lá dentro, entendeu? O mental interfere. Tá? O seu estado, enfim, é isso, o mental, então as suas emoções, o seu mental também vai me interferir. Tudo isso vai me trazer sinais de como você está energeticamente. Tá? Uma vez eu fui dar um curso numa faculdade, recentemente, e a gente fez uma pergunta para uma faculdade de fisioterapia, o que elas entendiam como... a energia, né, a medicina chinesa, tal, a auriculoterapia. E uma aluna falou, é uma coisa religiosa, é um negócio que tem a ver com a religião. Gente, não tem nada a ver com religião. A energia, na verdade, é um termo ocidental que foi escolhido para tentar explicar o que acontece com esse movimento na hora que a gente faz uma introdução de uma agulha. Entendeu? Então, não é religião, não estou questionando isso, estou falando outra coisa, tá? Então, mas não tem nada a ver com budismo, não tem nada a ver com isso, não é uma crença, é uma coisa palpável. Existem estudos científicos comprovando a existência dos meridianos, dos pontos de acupuntura, a ação, tá? Então, não tem nada de religioso nisso, tá? Então, a energia, quando a gente fala em energia na acupuntura, entendam isso, não é uma coisa... ela tem como ser palpável para a gente. É uma questão de movimentação de sangue, de movimentação como é que eu vou explicar? Quando a gente fala em energia yin e yang, significa... Por exemplo, eu vou falar sobre o yin e yang,
mas é aquilo que nos faz mover, entendeu? Então não é uma coisa abstrata, não. Nós temos isso dentro da gente, tá? Sei. Lógico, a gente é feito de matéria, a gente veio da onde, né? Da natureza. Então, como ela falou, a água é muito importante, muito orientada na medicina chinesa, porque a maior parte da constituição do nosso corpo é de água. Então, olha que legal pensar que a Lua não interfere nas marés, então vai interferir na gente. A estação do ano, se eu tenho um equinócio maior, enfim, o solstício, vai interferir na gente, não tem água dentro da gente? Então, tudo isso é olhado na medicina chinesa, né? A estação do ano, o horário do dia, essa observância da natureza é que é diferente da gente, né? Então, o todo, a natureza, a ação né, do céu e da terra interfere no homem. O homem, a gente vai chegar para falar isso. O homem está no meio entre o céu e a terra, e o céu e a terra vai sofrer interferência. Fazendo aqui um rápido paralelo. Então, a medicina ocidental ela é objetiva e a oriental subjetiva. A ocidental é quantitativa e a oriental é qualitativa. A ocidental é experimental e a oriental observacional. A ocidental é sensorial e a oriental intuitiva. Medicina ocidental faz análises e a medicina oriental faz uma síntese, né? E a ocidental é temporal. Então, como você está? Você chega no consultório, o que você tem hoje? E a medicina oriental, ela é atemporal. Então, o que aconteceu com você há 15, 20 anos atrás também nos importa, tá? Rapidinho aqui, vou tentar explicar. Agora aquela plaquinha de 15 minutos me deixou nervosa. Filosofia taoísta. Só para tentar explicar de onde vem, né, toda essa teoria. Nós temos, como eu falei, uma energia, quando a gente é concebido, na hora que o papai e a mamãe vão lá e... né, tem uma quantidade de energia naquela hora que a gente é formado. E aquela quantidade de energia que constituiu a gente é chamada de energia primordial, energia original. É tudo aquilo que, quando a gente foi concebido, energeticamente houve uma permissão, né? Uma energia se interagiu com a outra e se formou uma terceira. Então, é o tudo que compõe a gente. Não pode ser vertido em palavras. É a origem, é a força motora da criação. Dela surgiram duas formas de energia, que são os sopros vitais. Yin e Yang. Vocês já devem ter ouvido falar bastante no Yin e no Yang. São duas formas de energias antagônicas, porém complementares em constante alternância, que existe dentro da gente. Então, a gente, nossos meridianos, nossos órgãos, sempre tem o Yin e o Yang. Eu vou explicar para vocês. O Yin, e assim como o Yin contém o Yang e o Yang contém o Yin. Nós não somos só Yin ou só Yang. O que quer dizer o Yin e o Yang? Essa aqui é o desenho clássico do Yin e o Yang. Essa parte branca representa o Yang e essa parte preta representa o Yin. Então, significa que mesmo no momento máximo de atividade Yang, nós temos um pontinho Yin lá dentro. E mesmo no momento máximo de atividade Yin, nós temos um pontinho Yang lá dentro. E nós funcionamos porque nós constantemente estamos transformando essa energia. Dia e noite, noite e dia. Então, dentro da gente, a gente tem um pequeno cosmo. Eu vou explicar. A energia Yang que a gente tem dentro da gente é a energia que nos faz acordar, que nos faz entrar em movimento. Ela está mais ligada com a nossa parte masculina, porque o homem ele é mais atuador e a mulher é mais receptora, por uma questão anatômica até, né? Então, nós temos um órgão para dentro e os homens têm um órgão para fora, porque eles agem e nós recebemos. Isso,
de forma geral, tá, gente? Não estou entrando no mérito de, enfim, gêneros, etc., tá? Então, a energia, voltando, a energia Yang é a energia do Sol e ainda a Lua. Nós precisamos dormir e acordar. Quando a gente está cansado, o que a gente faz? A gente dorme. Quando a gente dorme muito, o que a gente faz? A gente acorda. Então, essa constância existe dentro do nosso corpo, não só com relação ao sono, mas com relação a tudo, certo? A energia, então, está relacionada à atividade e aí à inércia. Nós precisamos ter momentos de inércia, nós precisamos ter momentos de recolhimento. Ninguém pode ficar agitado o dia inteiro, em constante atividade. Se estiver fazendo isso, alguma coisa está meio desequilibrada, certo? Aqui, nós precisamos nos expor à luz, mas também precisamos da sombra. O Yang é masculino, o Yin é feminino. O Yang tem a ver com a parte externa e superior. E o Yin tem a ver com a parte inferior e a parte interna da gente. O Yang é expansão, o Yin é concentração. O Yang é leve, o Yin é pesado. O Yang é dilatação e o Yin é retração. Então, como eu falei, só adiantando o próximo slide, como eu falei, a medicina chinesa, então, ela é baseada, além desse conceito de Yin Yang, numa tríade. Nós estamos no meio entre o céu e a terra. Então, isso interfere. Sofremos interferências do céu e da terra. Da terra através do quê? Dos alimentos. Então, por isso que é bom comer alimento natural, orgânico, o mais natural possível, porque aquilo vai interferir no nosso corpo. Assim como a ingestão da água, como ela vem falando. Então, como eu falei para vocês, o médico chinês, ele dá todas essas orientações, né? Um único estímulo pode trazer reações físicas. Então essa tríade aqui, ela está relacionada também com as reações que a gente tem dentro do nosso corpo. A gente tem que imaginar que dentro da gente a gente também tem uma tríade. Então, o único estímulo pode trazer reações físicas, que seria a terra, reações emocionais, que seria o homem, e reações psíquicas, que seriam o céu. Então, isso tudo aqui, ó, a gente vai tratar. Tá? A gente tem como tratar. Um único ponto, ele tem uma ação física, emocional e psíquica. Então, isso que é legal. Porque a gente olha o todo. Por isso que essa sensação de bem-estar. Por isso que as pessoas choram na sessão, né? Por isso que elas têm melhora da insônia. Por isso que elas têm melhora do humor. Por isso que, às vezes, elas podem entrar num turbilhão de emoção, mas depois aquilo vai se normalizar. Porque a gente está mexendo com uma coisa que pode estar lá atrás, né? Aqui só um último conceito de energia, que a energia Shen é uma energia sutil e poderosa, podendo modificar o estado de equilíbrio interno e converter-se em um fator de ação patológica. A energia Shen na medicina chinesa é a nossa radiância. Tá? É nosso estado de espírito. Tá? Esse estado de espírito pode se tornar um fator patológico. Se a gente... tem a ver com a hora. Outro conceito é o conceito dos 5 elementos. Vocês já viram isso, né? Nós somos compostos de 5 elementos, assim como a natureza. Então, da mesma forma que esses 5 elementos agem na natureza, agem dentro de nós. A medicina chinesa afirma que a água alimenta a madeira, que alimenta o fogo, faz sentido, que alimenta a terra, que alimenta o metal, que alimenta a água, e assim se mantém o ciclo. E aqui dentro existe um ciclo chamado de ciclo de dominância. E aí a gente fala que quando existe uma doença, por exemplo, uma predominância de um fator, a gente pode ter uma predominância de um fator água dentro do nosso corpo, que vai interferir nesse outro elemento. Se eu tratar aqui, eu trato aqui. É fácil. Agora, se esse elemento em excesso ou em deficiência estiver desequilibrando esse elemento aqui, aí é mais difícil eu chegar, mas é possível. Complexo, né, gente?
É assim a forma que a gente avalia. Como é que eu sei como é que está a madeira? Como é que eu sei como é que está a madeira, o fogo, a terra, o metal, a água? Através da avaliação energética, da língua, do pulso e daquilo que a pessoa me conta, tá? Então, como eu falei, a medicina faz associações com 5 elementos e os elementos aparecem como resultado da interação yin e yang, são inseparáveis e mutuamente gerados. Cada elemento pode estar em excesso, deficiência ou em equilíbrio. A gente pode estar em equilíbrio. Os 5 elementos agregam qualidades que permitem um diagnóstico. Então, de forma geral, eu vou falar isso aqui. Para vocês, eu vou pular esse slide, porque ele já está mais explicadinho aqui. O fígado, como eu sei que uma pessoa tem um desequilíbrio de fígado? Se ela começa a me dar alguns sinais como fraqueza, problema nos olhos, nos tendões, sente muita raiva, não libera aquela raiva, significa que o elemento terra dela, a madeira dela, pode estar em excesso ou em deficiência. Tá? E esse elemento está relacionado ao fígado e à vesícula biliar e tem maior ação na primavera. O fogo, o elemento fogo é o elemento do meridiano do coração e do intestino delgado, age mais no verão. Predominância do sabor amargo, quando a gente fica com sabor amargo na boca, significa que nosso coração está em excesso. Age no sangue, na língua, é o que nos traz alegria. E, de uma forma negativa, a medicina chinesa diz que a euforia é um excesso do coração. Tá? Significa que precisa baixar um pouco. O outro elemento é a terra, que está relacionado ao baço, pâncreas e o estômago. Doce. Quando a gente vai trabalhar com questões de emagrecimento, compulsão, a gente trabalha com o elemento terra, baço, pâncreas e estômago. A umidade interfere nesses 2 elementos. E quando a pessoa nos relata alguma, por exemplo, atrofias musculares, o fígado está relacionado à força e o baço à forma muscular. E ele é responsável também por pessoas muito preocupadas, tem alteração de baço. Tá? O metal é um componente do pulmão e do intestino grosso, age no outono, a secura interfere. Quando a gente sente muito sabor picante na boca, significa que esse elemento está em desequilíbrio. Age na nossa pele, no nosso nariz e é responsável pela tristeza excessiva. Tá? Gente, se vocês quiserem depois mais detalhes, a gente pode mandar para vocês, alguma coisa assim. Tá? A água é o 5º elemento, maior atividade no inverno, no frio, sabor salgado, responsável por alterações de ouvido, ossos, cabelo e medo. Então, faz uma relação muito grande, né, entre as emoções e as alterações no corpo. Aqui estão os 12 meridianos. Esse aqui é o meridiano do pulmão, uma imaginária, entre aspas, né, que conecta todos os pontos. Eles são vetores de energia que estão na superfície do nosso corpo, nos quais a energia circula. São linhas de referências. E refletem os sinais e sintomas dos seus órgãos. O ponto de acupuntura, o que ele é? Ele é uma parte mínima daquele meridiano. Tá? E curioso que todo ponto de acupuntura, gente, tem uma fossa, tem um buraquinho. Então, às vezes, quando a gente quer localizar, a gente vem palpando, na hora que você vê um buraquinho, aqui está o ponto. E é aquele local onde a gente vai conseguir ter um efeito terapêutico, não só com agulha, mas se a gente massagear, se a gente sangrar, como eu falei para vocês, ou aquecer, a gente também tem essa ação. O Daqui é a sensação que o paciente refere para a gente quando a gente faz a inserção da agulha. Eu senti o choque, ou eu senti um peso, ou eu senti um formigamento, significa que a gente acertou o ponto. Chegou lá, atingimos a energia. Rapidamente aqui, falando da atuação da medicina na... Está acabando, tá? Na oncologia. Como eu falei para vocês, então, na China, isso aqui é bastante dos estudos da China e da universidade que eu estive lá. Eles têm uma matéria prática na faculdade de medicina chinesa, tá? De oncologia.
Mas, na verdade, esse tratamento já acontece há 3.000 anos atrás, onde desenvolveram-se teorias para o diagnóstico e tratamento. E, como eu já falei antes, para a medicina chinesa, o câncer não é localizado, ele é do corpo todo. Ele é uma manifestação do corpo todo, assim como todas as doenças, tá? Com uma manifestação local. Agora, mas e aí? A gente vai fazer acupuntura e a gente vai parar de fazer o tratamento ocidental? De jeito nenhum, certo? Então, por isso que a gente colocou aqui a acupuntura dentro do COC, porque a ideia é a gente agregar e complementar o tratamento medicamentoso que vocês estão passando ou algum familiar. Então, nunca, de forma alguma, a gente substitui o tratamento, tá? A gente vai auxiliar para diminuir os efeitos colaterais do tratamento, tá? E os estudos têm mostrado que existe muita melhora nos sintomas, na qualidade de vida, autoestima, entre outros. Tempo de vida, tá? E prova disso é que é uma prática que vem sendo incorporada a grandes centros de tratamentos mundiais, grandes mesmo. Isso aqui eu vou pular, porque fala um pouco das causas, que segundo a medicina chinesa explica o que acontece. O câncer é muito objetivo. Se eu tivesse mais tempo... então, como eu falei, a gente vai olhar os sintomas principais e secundários, vamos utilizar uma gama muito grande de técnicas, não só acupunturas, ventosas, etc. O objetivo principal, então, seria tonificar aquela energia, tratar aquela energia e amenizar os sintomas como um todo. E esses são os principais sintomas tratáveis, tá? A náusea, o enjoo e o vômito é o número 1. Os sintomas que a gente consegue mais atingir. Mas a fadiga, insônia, as dores, né? A boca seca também, tem muitos estudos falando da boca seca, diarreia. Aqui é a foto da farmácia que eu falei para vocês. Olha só. Aí as balanças, as ervas. Porque o médico ele faz uma fórmula. Ele fala assim, você vai tomar uma fórmula com isso. Aí a pessoa vai lá na farmácia e aí a farmacêutica põe um saquinho e coloca tudo aquilo. Aí vai te falar quanto, a quantidade e tal, etc. Né? Então, isso são as farmácias. Essa aqui é a aurícula. Então, nós, através da aurícula, conseguimos atingir também as ações. Essa é a moxa, que eu falei para vocês, o bastão de ervas, que aquece os pontos. Esse é o tuiná, a massagem. As ventosas. Essa sou eu, na muralha da China. Tá? Eu fui. Não é brincadeira. Ó, gente. Isso aqui, só para mostrar, que todo mundo pergunta, você comeu? Não, isso é lenda. Só fica meia dúzia de espetinho, ninguém come, ninguém tem coragem. E é só para turista, ninguém come isso no dia a dia, tá? Essa é a universidade onde a gente fez os cursos. Espero que vocês tenham gostado. É difícil explicar, difícil tentar sintetizar, mas eu acho que eu espero ter conseguido. De forma geral, essa é a principal mensagem que eu queria trazer. Tá? Busquem o equilíbrio, estou à disposição, foi um prazer. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, na China, aquele bastão de Artemisia que eu falei que aquece o ponto, na China, eles queimam o paciente. A ideia é queimar o paciente de propósito para deixar uma cicatriz naquele ponto, para que aquela ação se mantenha durante muito tempo. Mas aqui no Brasil, vai dar, né? Tem. Mas aí o paciente tem que estar totalmente ciente, tem que concordar, tem que assinar um termo, tá? Assim como a sangria. A sangria ela é muito utilizada. Por que a sangria ela faz, né? Quando a gente avalia e
encontram um ponto que está com muito em excesso, uma situação emergencial. Então, a gente assistiu uma aula, foi muito interessante. Uma aluna teve meio que uma síncope, vamos dizer assim, um mal-estar muito forte, de repente, repentino. E o professor, ele sangrou a ponta dos 5 dedos dela. É uma ação emergencial que faz a energia se movimentar rapidamente, o sangue se movimentar rapidamente, e ela se recuperou em minutos, muito rápido. Então, a sangria é muito utilizada, é uma prática muito, muito, muito utilizada. E aqui no Brasil, a gente tem que ter cuidado, né? Tem que conversar bastante com o paciente, explicar e tem que fazer com que ele concorde, porque a gente não tem essa cultura de fazer isso, né? Mas eles fazem. Tem que fazer para sentir, tá? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Pessoal, tudo bem a gente dar continuidade?